Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Que nos assiste pelas redes sociais, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e espero que vocês gostem do conteúdo, da palavra que estará sendo ministrada ao teu coração. Então, pegue aí a tua Bíblia, acompanhe conosco, abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Eu vou fazer desta palavra uma continuação da palavra de sexta-feira, que eu disse que estaria novamente trazendo essa palavra. Essa palavra mexeu muito comigo e eu espero que mexa com você também. Mateus, capítulo de número 12. Eu mudei, porque eu preguei em Lucas 11, que é o mesmo texto, mas eu resolvi pôr aqui em Mateus, capítulo 12, e o verso de número 38 em diante. Verso de número 38 em diante, que vai dizer assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez é um privilégio poder ministrar sobre esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, para transmitir àqueles que o ouvem, Pai, tanto os daqui como os que estão assistindo pelas redes sociais. Peço que o Senhor, meu Pai amado, possa falar o mais profundo desse coração, despertar em cada alma, em cada vida, daqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor, para entender quão grande é o Teu amor. Então fala conosco, fala com cada um de nós. Senhor, me usa como instrumento, dá-me sabedoria, coloque as palavras certas em minha boca, para que possamos nos alimentar e nos fortalecer para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, se assente, fique à vontade. Então o tema da mensagem, não sei se foi colocado aqui, geração que pede sinais, mas ignora a voz de Deus. Então, desde a época de Jesus já era constrangido a produzir sinais. Que são os sinais? São os milagres, para que as pessoas pudessem acreditar neles. E nós vemos aqui, em Lucas, falava que uma grande multidão, estava junto, e aqui citam apenas os escribas e fariseus, que estavam no meio da multidão, porque a multidão seguia Jesus, e Jesus ele chama a atenção, como foi falado na multiplicação dos pães, essa multidão, porque viram a multiplicação dos pães, elas me seguem, e a ideia, amado, não é isso, Jesus sabia que a multidão só estava lá, ou só seguiria Jesus, para ver os sinais,
E nessa palavra, Jesus está chamando a atenção. Da mesma maneira, Jesus estava cercado por uma multidão que desejava ver milagres extraordinários. Porém, a Bíblia nos ensina aqui, através dessa mensagem, que o problema não era falta de evidência. Porque Jesus já havia feito muitos milagres. E eles tinham conhecimento disso. Mas o problema era a dureza do coração. O coração deles estava endurecidos. Eles queriam mais prova, enquanto rejeitava a verdade que já estava diante deles. O maior milagre já era Jesus. Mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles só conseguiam enxergar Jesus ou reconhecê-lo como Filho de Deus se ele fizesse milagres extraordinários. Agora vamos trazer para nós, para essa geração, porque, obviamente, amado, na época de Jesus, eles não tinham a Bíblia que nós temos. Eles tinham uma promessa de que viria, aquele que salvaria a humanidade, o Cordeiro de Deus, que seria enviado para a salvação. Diferente de nós, que nós já sabemos que ele veio. Diferente de nós, que temos a Bíblia, onde foi registrado todos os milagres e muito mais do que Jesus fez e o que ele pode ainda fazer. Nós sabemos, queridos, pelos registros daqueles que viveram, que Jesus realmente, ele morreu e ressuscitou. Ele esteve no mais profundo da terra. Ele permaneceu lá por 3 dias. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E mulheres viram esse fenômeno. E outras pessoas viram esse fenômeno. Tentaram, amados, tentaram menosprezar ou dizer que a morte de Jesus era uma falsidade, que a ressurreição dele era mentirosa, que esconderam o corpo, mas nunca ninguém conseguiu provar isso. Então, quando essa geração vai pedir sinais para provar se Jesus era realmente o Cristo, então é onde ele diz, olha, nenhum sinal será dado a essa geração, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem esteve no coração da terra. Você consegue entender isso, queridos? Então não dá para pedir sinais, não dá para a gente apenas acreditar caso ele faça algo que nós queremos. Porque, lamentavelmente, amado, hoje há também muitas pessoas que dizem, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, aí então eu creio. Mas a Bíblia nos registra que Deus já revelou a sua vontade por meio da sua palavra e do seu Filho Jesus. E todos nós temos ciência disso. Você tem alguma dúvida de que Jesus, amado, morreu por você? Você tem alguma dúvida a respeito da palavra que está sendo ministrada aqui? Dos acontecimentos que foram todos registrados, para que você, amado, para que a tua fé aumente, para que você tenha ciência a respeito do amor de Deus,
de querer te salvar. Aleluia. Amado, não existe ninguém na face da terra que se entregou por pecador, do qual eu e você somos um. Não teve nenhum dos santos que são apresentados na face da terra que se entregou verdadeiramente, que se sacrificou por mim e por você, ou por uma geração má e perversa. Aleluia. Então, a Bíblia diz que, depois de falar sobre o sinal de Jonas, Jesus apresenta duas testemunhas que se levantaram contra aquela geração, que se levantarão, contra aquela geração. E acredite, amados, são duas testemunhas que não teriam a menor possibilidade de ser juiz, de nos julgar. Tamanha, a rainha de Sabá não, a rainha do sul, como diz, não. Mas os ninivitas, povo que era considerado pecadores. Para você ter uma ideia, Nínive era uma cidade situada em meio a uma grande nação, e que eles eram sanguinários, homens perversos. Os assírios, amado, era considerado inimigo terrível para contra Israel. E todos os de Israel sabiam quanto eles eram perversos e ruins. Tudo acontecia lá. Tudo, amados. A Bíblia nos relata, ou histórias, nos relata que eles matavam pessoas por nada e entulhavam a entrada da cidade. Então, quando a palavra do Senhor, ela, lá em Jonas, Jonas, a Bíblia diz que o Senhor chama Jonas para ir pregar naquela cidade. E Jonas, conhecendo a perversidade daquele povo, dizia: eu jamais vou lá, eu jamais vou pregar nessa cidade, esse povo merece a morte, esse povo não é digno, como pode Deus se importar com esse povo? Era mais ou menos esse o pensamento de Jonas. Jonas tinha até medo, amado, porque o povo era tão cruel que por nada eles matavam. Imagine Jonas agora indo lá pregar naquela cidade, que na mente deles, o que eles mereciam era apenas a destruição. Sabe, queridos, eu não sei se isso já passou na sua mente, de você querer a punição de alguém, às vezes foge do controle. Senhor, o Senhor tem que ir lá e operar, o Senhor tem que esmagar, o Senhor tem que, fazer essa pessoa sofrer, quando Deus é amor. Quando isso, palavras como essa, são palavras malignas, demoníacas. Quando você quer que um povo seja destruído, aquilo não vem do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor amou o mundo, não foi uma parte das pessoas, não foi os bonzinhos, não foi aqueles que nós achamos ser dignos de salvação, não. A Bíblia diz que o Senhor, amado, se entregou pelos perversos, pelos pecadores, por aqueles que talvez você diga: esse não merece, mas a palavra do Senhor diz que merece, que Deus saberá julgar. E Jonas, amado, movido não era nem raiva, era uma consciência de que aquele povo não merecia.
Então Deus fala para Jonas: vai à cidade de Nínive. Mas o que ele faz? Ele vai para outro lugar, para Tarsis. E ele entra num navio e vai dormir. E o Senhor, amado, começa a demonstrar que Jonas estava errado, quando ele começa a mandar um forte vento, uma tempestade, e as ondas, amado, começam a querer afundar o navio, com o intuito de dizer: Jonas, você está pensando o quê? Não é do jeito que você quer, você não escolhe para onde você vai, eu tenho algo para fazer sobre aquela vida, e por mais que pareça perverso, Jonas, eu vou te mostrar que você vai ter que ir lá pregar onde eu ordenei que você pregue. E chega ao ponto do navio já irem quase a pique, e os marinheiros e as pessoas que estão no navio começam agora a orar para os seus deuses, para que os livre daquela situação. E não tinha acordo, cada vez piorava mais. E Jonas estava no porão do navio dormindo. O que isso significa? Uma pessoa, amado, que não se posiciona, uma pessoa que não se importa, ela não está nem aí. Isso chama a nossa atenção, porque nós temos parentes, amigos, nós temos vizinhos, nós temos pessoas, amado, que está condenada. E quando nós fazemos vista grossa, nós estamos fazendo como Jonas, indo para o porão dormir. Dormir significa: eu não me importo, eu julgo as pessoas como elas são dignas de morte, como Jonas, tendo ciência do que aquelas pessoas faziam, entre aspas, seria justo ele pensar daquela maneira. Talvez você tenha pessoas que você julga ser digna de morte, que não são merecedoras de que Jesus tenha morrido por ela, de que talvez você não vai perder o seu tempo para falar do amor de Jesus, e o Senhor está aqui, através dessa palavra, despertando você, dizendo: eu escolhi aquela pessoa, ela é para mim uma pessoa escolhida para a salvação, e não importa como você vê, porque eu sou poderoso para transformar. É isso que o Senhor está falando. Talvez você se ache até você mesmo indigno, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus já morreu por você, para que você tenha vida. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 2, eu não precisa colocar aí, só a título de conhecimento, a Bíblia vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eram os ninivitas, aparentemente eles já estavam mortos. Efésios 4,18 vai dizer assim: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus. Eu não quero saber da vida de Deus. E há pessoas que se levantam para dizer: o que Deus é esse? Eu não quero saber de Deus, não me fale desse Deus. Estão alheios, sem entendimento de quem Deus é para ele. Lá em Colossenses capítulo de número 1, verso 21, vai dizer assim: que éramos estranhos de entendimento, mas ele nos reconciliou na carne, mediante a morte de Cristo Jesus. Que privilégio, queridos. Você acha que você é merecedor? Não, nenhum de nós somos merecedores. Colossenses 2,3 diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão quer dizer, você não se converteu, você é transgressor. Eu peguei algumas coisas para a gente entender
como nós, seres humanos, nesse mundo, estamos, ou estávamos diante de Deus. Ir para o inferno, para a condenação eterna, viver a eternidade sofrendo. Mas o problema, querido, é que muitas pessoas não dão ciência disso, não se conscientizam disso. Aleluia. Então, mostrando isso, depois que ele vai falar, né, a respeito do sinal de Jonas, Jesus então apresenta agora duas testemunhas que se levantaram contra aquela geração. Quem? Os ninivitas. Mas eles vão ser testemunha? Quem é eles? Povo ruim, povo rebelde, povo sanguinário, que só merece a morte, que merece o inferno. Eu quero é que ele se exploda. Eu quero ver esse povo não merece a salvação. E aí você vê registrado que eles se levantarão como testemunhas. Como isso? É como o povo de Tiro e Sidom, é como as prostitutas. Lembra de Raabe, que sendo prostituta alcançou toda a família, porque resolveu se posicionar a favor de Deus. Assim é eu e você, queridos. Quando nós nos posicionamos em favor de Deus, dando crédito à sua palavra, se entregando, se doando, quando nós realmente assumimos essa posição, amado, de pessoas salvas, de pessoas gratas, de pessoas que realmente estava condenada, mas por Cristo Jesus, nós temos o direito da salvação. Nós deveríamos fazer muito mais. Nós deveríamos ter um coração totalmente quebrantado. Nós deveríamos viver não mais para nós. Como Paulo diz: não vivo mais eu. Não vivo mais para mim. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por que será que Paulo fala uma coisa dessa? Porque ele entendeu, queridos. Porque Paulo também foi alguém que matava, que ria quando as pessoas estavam sendo mortas, lançado em prisão, levada para ser devoradas pelos leões. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, a Bíblia vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que o amor de Deus o constrange. Queridos, eu até coloquei algo aqui, para você entender o que esta palavra significa, constranger. O entendimento dessa palavra significa ser dominado, impulsionado e tomado por um amor tão imenso que transforma completamente a nossa maneira de viver. Então, entender isso, amado, o amor de Deus a ponto de Ele mesmo descer da sua glória, se fazer homem, se entregar à morte por você, sem você ser merecedor. É você olhar no espelho e dizer: mas como alguém morreu por mim? É como você olhar para alguém que você diz: esse aí não tem jeito, essa pessoa aí, olha, essa pessoa tem que ser destruída. E você dizer: nossa, quem sou eu de querer? Quem sou eu, condenado, querer a morte de alguém? Então Paulo está dizendo: o amor de Deus me constrange. Eu não entendo esse amor. Quando a gente lê lá, né? Que amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa, amado? É incompreensível o amor de Deus.
é incompreensível. Nós não merecemos de fato. Porque uma hora nós estamos abraçando, beijando, um minuto depois, nós queremos matar. Seja com palavras, seja com ações. A nossa mão não foi feita para bater. Ao contrário, foi feita para erguer as mãos aos céus e louvar e glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia diz, Ele nos deu vida. Aleluia. Então, nós estávamos mortos. Então, quando Paulo diz que o amor de Deus o constrange, ele está dizendo isso. O amor de Jesus nos leva a não vivermos mais apenas para nós mesmos. Ao contrário, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E era isso que o Senhor estava tentando falar a respeito, amado, de Jonas. O maior sinal é o de Jonas, que se fosse por ele, aquela cidade estaria condenada. Mas não é assim que Deus age. Então a palavra de Deus, ela registra o maior interesse de Jonas para ver Deus punir os ninivitas e não salvar. Jonas tinha razão, amado. Talvez você tenha razão por conta da atitude dessa pessoa que se levanta contra você, que quer o seu mal. Pessoas que se levantam para ver você ser destruída, para ver uma obra como essa, né? Um ministério como esse, fechar as portas. Acredite, tem pessoas assim. Você vai ver, essas portas vão fechar. Isso é um mensageiro de Satanás, de fato e de verdade. Porque obras, portas como essa aberta, pode acontecer de um membro da sua família, perdido, ser achado, ser encontrado. Aleluia. Nós sabemos que Jonas era um profeta falho, relutante. Mas a Bíblia registra que ele pregou uma mensagem de juízo e não de arrependimento. Por que ele prega uma mensagem de juízo? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Então Jonas vai pregar por 3 dias para percorrer a cidade. E a mensagem de Jonas era única, uma só, com 6 palavras. Ainda hoje, e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem de Jonas. Essa era a mensagem de Jonas. Que Nínive seria subvertida, quer dizer, destruída, aniquilada, desapareceria do mapa. Deus iria mandar saraiva, fogo, e essa era a expectativa de Jonas. Vocês vão ver. Ele não faria, talvez o que eu estou fazendo, dizendo, olha, se convertam, olha, Deus tem um milagre, olha, Deus vai mudar a sua sorte, olha, você já estava condenado, mas o Senhor, Ele resolveu te salvar. Não, essa não era a ideia de Jonas. A ideia de Jonas era dizer, vocês vão ser destruídos e eu não vejo a hora. Eu vou ficar aqui. Ele foi a leste, se eu não me engano, da cidade, sentou sobre o monte para observar Deus derramando a sua ira sobre aquele povo. Eu vou assistir de camarote. Acredite, tem pessoas assim, queridos. Pessoas, claro, não com a mente de Cristo, mas tomado muitas das vezes por raiva, por ódio, dominado pelo mal, dominado por Satanás,
Porque qualquer pessoa que quer contrário à obra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar os perdidos, mas há pessoas que querem matar, roubar e destruir. Essa pessoa está dominada por uma mentalidade maligna, porque essa é a vontade de Satanás, que nenhum se salve, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Aleluia. Então, essa era a pregação de Jonas. Vocês vão ver, ainda hoje, essa cidade será destruída. Essa cidade, eu vou assistir aqui, eu vou ver a cidade. Mas ao contrário do que Jonas desejava, a Bíblia registra que toda a cidade se arrependeu. Lá em Jonas, vamos lá em Jonas, vamos ir lá um pouquinho, só para a gente entender isso. Jonas capítulo de número 3, verso de número 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Olha só, querido, quanto tempo faz que você não jejua? Porque o jejum, queridos, eu já preguei sobre isso, é se esvaziar do seu eu, é tirar de você toda raiva, toda palavra torpe, todo pensamento mau, todo tipo de julgamento, é você deixar Deus operar. E olha como é difícil você jejuar, né? Eu já citei várias vezes Isaías 58, se você quer saber sobre jejum. Porque há pessoas, amado, que deixa de se alimentar, mas continua cheio de ódio, falando mal, tendo pensamentos maus. E a Bíblia vai dizer: o jejum que eu escolhi é esse, que você pare de apontar o seu dedo, que você pare de julgar, que você pare de resmungar. Então, quando a palavra diz que esse povo jejuou, houve um arrependimento de fato e de verdade. Com 6 palavras, conte comigo, diz assim, um pouquinho para cima, capítulo 3, verso 4, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, olha só, conte, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras, como se dizendo, a perfeição, isso é o suficiente. Eu estou aqui pregando já há quantos? Uns 20, 30 minutos? Quantas palavras eu já citei? Durante todo o tempo que eu sou pastor, quantas palavras eu já preguei? Quase todos os dias, quarta, sexta, domingo, fora os dias que a gente vive falando da palavra para alguém, a gente está pregando. E às vezes, amado, não dizendo de vocês, mas quantos por aí se dizem ser cristãos e não são, que não deram valor às palavras pregadas, às palavras ensinadas. Aleluia. Então ele continuando, né, verso 6: chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Ele fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Amado, muito mais pregações como essa de Jonas, nós já ouvimos.
Nós já ouvimos e foi pregado não com raiva, não com mau desejo, foi pregado para a salvação, foi pregado para a libertação. O meu desejo é diferente do desejo que foi o de Jonas, é ver você salvo, ver você liberto, ver você curado, ver você transformado, ver a sua casa, a sua família, amado, todas vivendo, amado, uma vida de paz, de alegria, de amor. Imagine se eu chegasse para você e dissesse: eu quero que vocês sejam mortos, eu quero que vocês se defiem, eu quero ver vocês com uma doença terrível. Vocês voltariam aqui? Vocês se arrependeriam? Imagine se eu falasse: Deus vai destruir vocês. Vocês diziam: eu não quero esse Deus. Então muitas das vezes a gente prepara um sermão não com 7 palavras, mas com centenas, e mesmo assim as pessoas têm dificuldade de se converter, diferente desse rei que sempre foi tirano, diferente desse povo, amado, que era perverso. Então vamos comparar a geração de hoje com com a geração dos ninivitas. Aquele povo, amado, tinha tudo para ser destruído, jamais sentaria num tribunal para julgar nem sequer uma barata. Mas a avaliação de Deus parece que é contrária. A avaliação de Deus está dizendo o seguinte: olha, está vendo esse povo que não era digno de ser salvo? Muito bem, um dia eu vou usar eles. Um dia eles vão se levantar para julgar vocês, a nação, o mundo, porque eles se arrependeram com pano de saco e de cinzas. Eles se converteram de fato. Até o rei decretou lá um jejum que nem os animais poderiam comer, para glorificar, exaltar, engrandecer o nome de Deus, para buscar de Deus arrependimento. Amado, esse povo, se eles tivessem a oportunidade que nós estamos tendo hoje, eles não queriam um culto só de quarta, sexta e domingo, eles queriam um culto 24 horas por dia. Eles seriam constrangidos, tamanho o amor. Mas a geração de hoje não é assim. A geração de hoje foge da presença do Senhor, evita estar nos cultos, prefere, amado, se atentar a homens perversos do que ouvir a palavra de Deus. São julgadoras, apontam, falam mal, discutem umas com as outras. Fazem o que fazem muitas das vezes no carnaval, ou nesses eventos, né, amado? Como é que fala? Representando Jesus de todas as maneiras perversas possíveis. E as pessoas estão aplaudindo. Então essa geração é má. Quando nós deveríamos glorificar e exaltar, porque nós temos ciência dos milagres, dos sinais e de quem é Jesus. Eu penso que temos. Mas fica a dúvida: será que de fato nós entendemos o que Jesus fez por nós? Então verso 8 vai dizer: mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá? Senhor, tem misericórdia de mim. É o que eles estão esperando. Percebe, amado? Eles mesmos tinham ciência de que eles não eram merecedores. E eles dizem: quem sabe Deus terá misericórdia. Quem sabe Deus, nós nos arrependemos,
De fato, sentamos à beira de um lugar, e vestimos-nos de pano de saco. Por que pano de saco? Porque saco de estopa na pele, aquilo arranha, aquilo dá coceira, aquilo é mal para o corpo. E eles faziam isso, amado. E ainda derramavam cinzas sobre as cabeças deles. Imagina um rei. Isso é sinal de humilhação para com Deus. Hoje, e lamentavelmente as pessoas, está muito sol, hoje eu não vou. Está muito chovendo, hoje eu não vou. Eu estou cansado, eu não vou. Ai, meu dedinho está doendo, hoje eu não vou. Quando nós deveríamos fazer muito mais. Muito mais. Tem gente que aparece uma vez, amado, por ano. Cada 6 meses na igreja. E quando você liga, ainda acha ruim, dizendo: pastor, você fica me ligando. A gente até para de ligar. A gente até para de visitar. Porque as pessoas se sentem incomodadas. Pastor, não me ligou. Queridos, não é por tua causa. É por causa de alguns que dizem: poxa, toda hora o pastor fica me ligando, perguntando: cadê você? Eu estou aí, pastor. Mas como você está aqui se você não aparece? Olha a igreja, amados. Nós temos irmãos, mas eu pergunto para você: onde estão esses irmãos? Por que não estão aqui? Quem é Deus? Não foi este o lugar, como eu li logo cedo, que o Senhor nos enviou para estar? De quem que eu estou pregando? De mim mesmo ou de Jesus? A quem eu sirvo? Ao pastor Pereira ou a Jesus? Você pode até achar, amado, que o ministério é mau. Mas onde Jesus gostaria que você estivesse? Entre os doutores? Entre os sãos? Entre os que não precisam libertação? Não. A Bíblia diz: eu vos enviei no meio dos lobos. Eu vos enviei entre as nações. Mas as pessoas só querem estar onde não há confronto, onde a palavra massageia, onde ninguém chama atenção, onde as pessoas conhecem umas às outras apenas pela nuca. Eu sei quem está sentado ali. Quando eu estou aqui, pastor, eu sei que você estava lá, eu vi a sua nuca, a sua cabeça, eu conheço a sua cabeça. Não é assim, queridos? Não, as pessoas têm que nos conhecer por completo. Verso 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não fez. Assim será com essa pessoa, amado, que de repente você acha que ela não tem jeito. Deus também, amado, está dizendo: essa pessoa tem jeito. Aleluia. Então, queridos, você vê que os ninivitas ouviram falar de Jesus e se arrependeram. Amados, olha só, a Bíblia, vou voltar lá para o texto, quer ver? Eu vou voltar para o texto. Eu quero me apegar ao verso 41 e 42. Diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão. E a condenarão, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Amado, é o que eu estou falando. As pessoas não estão se arrependendo com a nossa pregação, com a pregação de Jesus. Jesus estava no meio deles, e eles, para reconhecer Jesus, eles, nos dê um sinal de que o Senhor é Jesus. Eu pergunto a você: você tem alguma dúvida de que Jesus é o Senhor?
E por que não há arrependimento de fato e de verdade? Porque o arrependimento não pode ser só da boca para fora. Porque as minhas atitudes, o meu interesse por Deus, amado, é que demonstra quem eu sou. Não é o que quantos profetas já denunciaram. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Levantam as mãos, mas estão longe de mim. Aleluia. Então, você percebe, querido? Aleluias. Então, os fariseus, assim como essa geração, já ouviram Jesus. Tinha entendimento que ele estava cheio de autoridade, que ele realizou muitos milagres. E ele pregava sobre arrependimento, como eu estou fazendo aqui. Mas essa geração que nós estamos vivendo, tendo a palavra, tendo muitas portas como essa aberta, não consegue se arrepender. Tem aparência de arrependido, mas no fundo não estão. Aleluia. No Salmo 122, verso 1, nós deveríamos fazer da seguinte maneira: você que de fato se arrependeu e reconheceu Jesus, alegremo-nos quando nos disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria deve ser muito mais exuberante, muito mais profunda. A Bíblia nos diz: vale mais um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Salmo 84. Em qualquer outro lugar eu desejo a casa do Senhor. Mas há pessoas que não se importam, acham que é muito sacrifício. E aí é onde eu quero dizer que os ninivitas, a Bíblia diz que eles se arrependeram. E aí o verso 41 vai dizer assim, parte B: e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava falando, mostra-nos um sinal, e o Senhor está dizendo: nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que qualquer sinal, querido. Aí ele vai citar uma rainha. Ela não ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Salomão, de como Salomão falava por Deus coisas tremendas. E a Bíblia vai falar lá em 2 Reis, se eu não me engano, que fala a respeito da rainha, que saiu com uma comitiva enorme, com muitos camelos e presentes, ouro, prata, coisas preciosas, para poder só ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. E Jesus estava dizendo: mas eis aqui quem é muito maior do que Salomão. E o que vocês estão trazendo? Como vocês estão se comportando diante de mim? Tem gente que diz: eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Que mentira do diabo, querido. Você não precisa ser sempre assim. Aleluia. Então uma questão aqui não é quantos sinais nós já vimos, mas se reconhecemos verdadeiramente quem Jesus é. João capítulo de número 20, verso 29, a Bíblia registra que perguntaram para Jesus, mandaram te perguntar: quem é o Senhor? João Batista, um dos profetas, pergunta: quem é o Senhor? Eles já viram Jesus, amado, fazer muitos milagres. Meu Deus, acabou o tempo. Mas mandaram perguntar: quem é você? Jesus volta a pergunta. Eu não quero saber quem pergunta, não importa o que os outros estão achando, eu quero saber: e você?
Quem diz que eu sou? Que diz o povo que eu sou? Ah, mas alguns estão dizendo o senhor é João Batista, outro está dizendo o senhor é Elias ou os profetas. Eu não quero saber, eu quero saber você. Quem eu sou para você? Aí Pedro diz: o senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Olha que tremendo, queridos. Olha que tremendo. E a pergunta volta para você: quem é Cristo para você, irmão? Quando nós colocamos qualquer coisa à frente de Cristo, nós estamos dizendo que aquilo que nós estamos colocando à frente de Cristo tem mais valor. Ah, eu não fui por causa do meu pai, eu não fui por causa da minha mãe, eu não fui por causa do meu filho, eu não fui por causa do meu carro, por causa da minha casa. Essas coisas é maior do que Jesus. Pare e pensa, querido. Aleluias. Os ninivitas creram, amados. E no dia do juízo eles vão se levantar para julgar eu e você. A rainha de Sabá, que enfrentou desertos, que atravessou o mundo só para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Ela não pesou para dizer: bem, em meio ao deserto eu posso ser assaltada, muitos camelos podem morrer, eu posso perder essa fortuna que eu estou indo levar para Salomão. E o Senhor está dizendo: mas quem é Salomão? Eis aqui quem é maior. Mas quem é maior para você, querido? Você mesmo, sua casa, sua família, seu dinheiro, seu trabalho. Que não poderia estar 40 minutos louvando e adorando ao Senhor. Tem muita gente, querido, que é assim: ah, eu não vou. Mas qual é o motivo que você não vai? Ah, porque eu estou cansado. Mas eis aqui, amado, está sendo pregado e revelado quem é muito maior. Se coloque em pé, queridos.